Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Jacarezinho, para falar sobre ela, a Operação Exceptis, conhecida agora também como a ação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Nesse episódio eu vou falar sobre o que foi essa operação, vou falar sobre vingança policial, sobre a decisão e o descumprimento da decisão do STF que limitava justamente esse tipo de ação durante a pandemia lá no Rio de Janeiro, sobre o papel do Ministério Público, a coletiva de imprensa dos delegados e várias outras coisas aí no meio do caminho. Então bora começar pelo começo. Essa operação foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, com o apoio de várias outras unidades de elite, além de veículos blindados e um helicóptero com atiradores. Aquele mesmo helicóptero com aqueles mesmos atiradores que geralmente confundem bandidos com crianças vestindo o uniforme da escola. Mas isso nunca foi um problema. A operação teve como base uma suposta investigação. Eu digo suposta investigação porque já que eles só mataram suspeitos, tudo é sempre uma suspeita, todo mundo é sempre suspeito, etc e tal. Como a polícia adora usar essa linguagem, nada mais justo do que essa linguagem ser aplicada em relação a eles e ao trabalho deles também. Portanto, a suposta operação partia de uma suposta investigação de que traficantes estavam aliciando crianças e adolescentes para integrar o Comando Vermelho. Então a polícia supostamente descobriu algumas coisas e foram para Jacarezinho para supostamente cumprir vários mandados de prisão. Bom, dos 21 mandados de prisão, ou seja, das 21 pessoas que a polícia queria prender, ela de fato prendeu 3. E outros 3 ela assassinou. O que significa que dos 21 mandados de prisão, ela não cumpriu 18. Então, do ponto de vista de que o objetivo era cumprir esses mandados de prisão e que durante 9 horas de operação, com centenas de policiais, helicópteros, viaturas, trabalho de inteligência, etc., você conseguiu cumprir 3 mandados. Então, acho que foi bem ruim, né? Ou o objetivo nunca foi esse. Além do mais, 29 pessoas foram assassinadas. Portanto, para cumprir 3 mandados de prisão, o custo humano disso foi de 29 vidas pelo caminho. O que significa dizer também que para cada pessoa que a polícia prendeu nessa operação, ela assassinou outras 9. Cara, é o seguinte, não importa a conta que você faça aí na sua cabeça, mesmo se ninguém tivesse morrido, mesmo se só algumas pessoas tivessem se ferido, como de fato aconteceu, gente dentro do vagão do metrô que acabou baleada. Só com isso, que já está completamente normalizado, diga-se de passagem, essa operação nunca poderia ser considerada um sucesso. Agora vem comigo num pensamento que eu sei que é absurdo. Pega aí o Bandido da Luz Vermelha e o Maníaco do Parque. Você provavelmente já ouviu falar desses dois. Os caras foram serial killers aqui de São Paulo que aterrorizaram o estado. Viraram filme, livro, documentário, museu, tudo que você pode imaginar. O Bandido da Luz Vermelha foi condenado pela morte de 4 pessoas e o Maníaco do Parque pela morte de 7 pessoas. Portanto, juntos eles mataram 11 pessoas. Pode ter sido até mais, e eu não duvido que tenha sido mais, mas eles foram condenados pela morte de 11 pessoas. Agora, supondo que a polícia tivesse invadido Jacarezinho nessa mesma operação para prender o Maníaco do Parque e o Bandido da Luz Vermelha, e no caminho eles tivessem matado outras 29 pessoas e ainda sem conseguir prender nenhum dos dois. Imaginou isso? Então, a gente não está falando do Bandido da Luz Vermelha, nem do Maníaco do Parque e nem dos dois juntos. A gente está falando de mandados de prisão de pessoas que estavam sendo investigadas. Então, ainda quando a gente imagina esse cenário dessa operação de uma forma completamente absurda, envolvendo a captura de 2 serial killers históricos, a polícia teria matado mais gente do que eles dois juntos. Isso em um só dia, em um só lugar, de uma só vez. E eu trago aqui essa comparação esdrúxula porque é muito comum quando a gente fala do abolicionismo penal e consequentemente do fim da polícia, as pessoas usarem o contra-argumento clássico do mas e os serial killers? Quem vai prender os serial killers? Tal, esse tipo de coisa dos serial killers, o medo dos serial killers. Amigo, primeiro, de onde você tirou que a polícia vive prendendo os serial killers? Eu digo isso porque os crimes contra a vida são os de maior impunidade aqui no Brasil. Ainda mais em se tratando
de serial killers que de fato se dedicam minuciosamente para fazer só isso. Para você ter uma ideia, a última pesquisa do Instituto Sou da Paz sobre esse assunto mostrou que lá no Rio de Janeiro a polícia esclarece 11% dos homicídios, tá? De cada 100 assassinatos, somente 11 a polícia descobre como foi, por que foi, quando foi e o mais importante, quem foi. E ainda na prática, a gente sabe que desses 11% descobertos, boa parte é denúncia anônima, como foi o caso, por exemplo, do maníaco do parque. E segundo, se você tem medo de ser assassinado por um serial killer em um mundo sem polícia, você devia dar 2 passos para trás e na verdade ter mais medo de ser morto pela polícia em um mundo com polícia. Ainda mais se você for um jovem negro. Um jovem negro aqui em São Paulo, por exemplo, tem mais probabilidade de ser morto pela polícia do que por um assaltante. E terceiro, o abolicionismo não é sobre não investigar, não julgar e sobretudo por não responsabilizar serial killers. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Inclusive, em um mundo sem prisões, é possível sim existir formas de confinamento involuntário específicas para esse tipo de caso em que pessoas de fato precisam ser afastadas da sociedade. Mas lembrando que confinamento involuntário não é necessariamente prisão, ainda mais em uma sociedade anticapitalista. Agora voltando ao lance dos 21 mandados de prisão, só um parênteses aí de uma curiosidade sobre o nosso sistema carcerário superlotado e com a terceira maior população do planeta Terra. Hoje no Brasil, de acordo com o banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, os mandados de prisão não cumpridos superam as vagas dos presídios em 165%. Ou seja, se hoje a gente soltar todas as pessoas que estão presas e prender todas as pessoas com mandados de prisão, o nosso sistema prisional estaria superlotado de novo, no mesmo instante. Isso só para te dar um panorama da nossa trágica realidade. Bom, agora bora falar sobre vingança. Durante a operação, na verdade logo no começo da operação, um policial civil, André Frias, foi morto. E desse momento em diante, estatisticamente falando, as chances de alguém acabar morto dispararam exponencialmente. Eu já trouxe esse dado em outros programas, mas eu vou repetir de novo nesse episódio porque isso é fundamental para a gente entender o que aconteceu. De acordo com um estudo do Instituto de Segurança Pública, que foi baseado em um mestrado da pesquisadora Terine Coelho, quando morre um policial em serviço em determinada região, vamos supor, Jacarezinho, as chances de um civil ser assassinado em meio a uma ação policial naquele mesmo local aumentam em 1.150% no mesmo dia. 1.150, você entendeu certo. 1.150% no mesmo dia, 350% no dia seguinte e 125% na próxima semana. Essa pesquisa ela simplesmente comprova a relação entre mortes de policiais e mortes de civis e como que a lógica após a morte de um policial é de que a polícia precisa contra-atacar. No caso, se vingar. Quando eu digo se vingar, não é que os policiais, amigos do policial que morreu, estão lá se vingando. Quando eu digo vingança, eu me refiro aqui à instituição polícia. A vingança é um modo institucional de agir da polícia. Uma instituição que no mundo dos sonhos aí deveria encerrar os ciclos de violência, o que ela faz na prática, né? Na prática ela perpetua esses ciclos, gerando uma espiral de violência sem fim, que tem a própria polícia entre os principais responsáveis. Foi assassinato que aconteceu lá. O pessoal desentregava, eles nem na guerra eles fazem isso. Agora vamos para o próximo ponto, que é algo que eu já tinha falado lá no episódio Dane-se Quem Morre, que é a decisão do Fachin, ministro do STF, que restringiu as operações policiais nas favelas no Rio de Janeiro durante a pandemia, exceto em casos excepcionais. Essa decisão foi dada em junho e durante os 3 meses seguintes em que a polícia male cumpriu a decisão, os índices de criminalidade caíram, incluindo aí principalmente os homicídios dolosos. Essa decisão, pelo pouco tempo que ela foi respeitada, ela comprovou mais uma vez um argumento clássico que eu sempre trago aqui no canal, de que a polícia ela é um fator de violência, não de segurança. O lance é, como o Fachin não definiu objetivamente qual que é o conceito de excepcionalidade, a polícia começou a justificar todas as suas operações como sendo excepcionais, incluindo aí a própria Operação Exceptis. Então se liga que até o nome da operação que eles deram
já era uma forma de ironizar o STF, né? Operação Exceção. Agora, o que esse nome tem a ver com Comando Vermelho, com aliciamento de menores, com tráfico de drogas? Nada. E tudo bem o nome da sua operação policial não remeter à própria operação, eu não tô nem aí. Mas é que nesse caso, o nome da operação tem a ver com a decisão do Fachin. É sobre isso, né? É sobre a polícia que interpreta essa decisão como um ativismo judicial que na verdade aumenta a criminalidade. Como se eles de fato estivessem respeitando a decisão. Parte desse ativismo, que de alguma forma orienta a sociedade numa determinada direção, ele definitivamente não está do lado da Polícia Civil e definitivamente não está do lado da sociedade de bem. Os interesses são diversos, os interesses deles são outros. Eu queria deixar muito claro que o sangue desse policial que faleceu hoje em prol da sociedade, de alguma forma está na mão dessas pessoas. Agora um pouco mais sobre essa decisão aí do STF. Além de limitar as operações da polícia, ela também impôs algumas restrições adicionais. Como por exemplo, limitou o uso de helicópteros, determinou a preservação das cenas dos crimes e proibiu que escolas e unidades de saúde fossem usadas como bases operacionais da Polícia Civil e Militar durante essas operações. Até aqui tudo bem, acredito que a gente não é contra nada disso, mas é um absurdo um país onde a Suprema Corte precisa pedir para a polícia preservar as cenas dos crimes e preferencialmente ficar longe das escolas, né? Porém, o que chama atenção também é que a decisão diz que as operações precisam ser justificadas e imediatamente comunicadas para o Ministério Público, que é o responsável pelo controle externo da atividade policial. Eu nem preciso dizer que a maioria das cenas dos crimes não foi preservada, isso aí já é pedir demais, né? Vamos combinar. E que o Ministério Público alegou que recebeu sim a informação sobre a Operação Exceptis, só que no dia que ela estava acontecendo, depois que ela já tinha começado, às 9 da manhã. Portanto, tá aí o controle externo da nossa polícia. Pode dormir tranquilo que tá bem controlado. Cá entre nós, não sei se o Ministério Público sabia ou não dessa operação antes dela rolar e se de fato isso ia fazer alguma diferença. O ponto é, essa operação ela já estava sendo feita para passar por cima de uma decisão do STF. Que dirá então de um controle externo do Ministério Público, né? Fala sério. E outra, a gente já tem estudos mostrando que 85% das operações policiais no Rio são ineficientes. E que a polícia faz 4 vezes mais operações em territórios do tráfico do que em territórios da milícia, que está presente em 57% do território da cidade, que por sua vez só é alvo de 10% das operações. Então tá aí de novo o seu controle externo da polícia. Outra coisa sobre tudo isso é a forma como a polícia apresenta a justificativa das mortes. Coisas como eram suspeitos. Cara, supondo que existe pena de morte para suspeitos e supondo que a sociedade aceita isso, tá? Só supondo, porque a gente sabe que na prática não é assim. E supondo que a nossa polícia entrou na favela e matou 29 suspeitos. Tipo, vamos combinar. A gente teria a melhor polícia do planeta Terra. Uma polícia que entra para prender 21 pessoas e mata outras 29 que deveriam ser mortas. Tipo, não era mais para existir Comando Vermelho, porque olha a eficiência e a precisão dessa polícia que só mata suspeitos. Realmente é uma polícia que precisa ser estudada porque ela é um fenômeno. Mas voltando, dos 29 mortos, a polícia alegou que 25 tinham antecedentes criminais, tá? Então isso significa que tudo bem, né? Tá normalizado. Então quem tem antecedente criminal, se a polícia matar, tá beleza. Cara, eu sei que já é assim, mas é sempre assustador quando a gente ouve em uma coletiva de imprensa a própria polícia confirmar que essa é sim a sua política, que é de genocídio e execução. Não são cidadãos que foram feridos numa ação errada da Polícia Civil. Foram criminosos, traficantes com passagem na polícia. Você entendeu que antecedentes criminais justificam uma execução. Mas aí eu te pergunto, nesse raciocínio aí, entram também os antecedentes criminais dos próprios policiais? Entram também os antecedentes de crimes de colarinho branco? Ou é um raciocínio que só vale para pessoas com antecedentes criminais de certos tipos de crime, de certas regiões da cidade e de uma certa cor de pele?
Pois é, não é sobre antecedentes criminais, é sobre racismo. O vizinho do Bolsonaro, o ex-PM Rony Lessa, suspeito de matar Marielle Franco, foi preso com 117 fuzis, 500 munições e R$100 mil em dinheiro na sua casa. Isso é um recorde de apreensão de armas até hoje no Rio de Janeiro. E ele foi preso vivo, e ele é um suspeito. Sabe quantos tiros foram disparados pela polícia no condomínio do Bolsonaro? Sabe quantos vizinhos lá do Bolsonaro morreram nessa operação? Então, você entendeu. Não basta matar jovens suspeitos. Depois de mortos, é a família que precisa provar a inocência dos seus parentes. A polícia não precisa fazer nada, basta ela declarar que eles eram suspeitos, foder com toda a cena do crime para a perícia não ter o que fazer, fim de papo. Por isso que a gente vê cotidianamente nos noticiários, quando mostra o enterro desses jovens, os seus parentes até com a carteira de trabalho deles, né? Tentando mostrar ali desesperadamente que a pessoa trabalhava e que não era bandido. Isso num país onde o número de trabalhadores sem carteira assinada só aumenta, tá? Mas enfim. Agora, para esse caso em Jacarezinho, parece que rolou até um upgrade dessa estratégia. Agora, além de provar que o filho não era bandido, as mães também precisam provar que não tinham envolvimento com o crime. Foi exatamente isso que aconteceu com Adriana Rodrigues, mãe de um dos jovens assassinados, que depois de aparecer na televisão aos prantos, pedindo justiça e denunciando tudo o que aconteceu durante a operação, teve a sua imagem associada a de uma outra mulher que aparece em umas imagens segurando uma arma. Imagina só você, a luta dessa mulher, que para pedir justiça pela morte do seu filho, precisa antes de qualquer coisa provar que ela não é outra pessoa. Outra pessoa que, no caso, se ela fosse, justificaria mais ainda o assassinato do seu filho. O fato é que a polícia se fez presente, todos eles têm antecedentes criminais, e só se pensa em falar em execução nesse contexto, o único executado nessa operação foi o policial civil. E agora só mais um parênteses para dizer que a investigação da polícia que rendeu essa operação se baseou em fotos de redes sociais onde os suspeitos aparecem armados e às vezes na presença de outras pessoas que já foram presas. Isso te soa familiar? E antes de ir para o resumo da ópera, saiba você que das 29 mortes, e portanto das 29 cenas de crime, só em 2 que ocorreu a perícia. Todas as outras cenas foram adulteradas ou não foram preservadas. Em alguns casos, os próprios presos durante a operação foram obrigados pelos policiais a carregar os corpos para fora da comunidade. Se você tá matando suspeitos, gente perigosa, homicidas, por que mexer em tudo? Por que não preservar o local, fotografar e filmar a cena toda e mostrar que de fato a pessoa que foi morta estava armada, que houve troca de tiros, que foi legítima defesa? Qual é a razão da própria polícia evitar uma perícia? Eu só preciso de uma razão. Meteram o pé no portão, saíram entrando, gritando, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ele saiu daqui, correu para ali. Eu só tive tempo de pegar meus filhos e botar para cá, para trás de mim. E eles assassinaram o garoto aí dentro do quarto. Não deu tempo dele falar nada. A única reação minha foi de proteger a minha família. Tá. A minha filha de 9 anos assistiu isso tudo. Minha filha nunca mais vai querer dormir dentro desse quarto. E o resumo da ópera é o seguinte: tivemos aí a maior chacina da história do Rio de Janeiro, em uma operação policial que desafiou a autoridade do STF, com um governador que sabia de tudo, que afirmou ter acompanhado a operação do seu gabinete e ainda classificou tudo como um trabalho de inteligência. Para além de uma definição no mínimo questionável sobre o que é um trabalho de inteligência que resulta em 29 pessoas mortas, a gente teve também uma violação sistemática das cenas do crime, uma coletiva de imprensa com a própria polícia criticando a decisão do Supremo e um vice-presidente do Brasil elogiando tudo o que aconteceu. Quer dizer, tamo bem. Então veja, apesar de todas as minhas críticas em relação ao STF, ao Judiciário, ao Estado, a porra toda, o que aconteceu lá em Jacarezinho só prova como essa decisão do Fachin é simplesmente necessária. E serviu também para expor todas as contradições de uma instituição, né, a polícia, que historicamente não atua e muito menos quer atuar hoje em dia dentro de uma mínima legalidade. E última coisa importante, quem encabeçou toda essa operação foi a Polícia Civil, tá? Então assim, eu sou a favor da desmilitarização, claro.
mas como uma estratégia abolicionista. A desmilitarização, ela é uma etapa, ela não é o nosso objetivo final aí no rolê abolicionista. Até porque, como vocês estão vendo, quando o assunto é letalidade, armamentos e estratégias, a Polícia Civil, de civil, só tem o nome. Então vou ficando por aqui, espero ter dado um panorama relativamente geral do que aconteceu para você afiar ainda mais a sua crítica sobre o trabalho da polícia e sobre o que hoje o senso comum entende por segurança pública e combate à criminalidade. No mais, convido você que gosta muito aqui de Jornal Antijurídico a ajudar a gente através do nosso Apoia-se, colaborando com quanto quiser, pelo tempo que quiser. Outra forma de ajudar a gente é também através da nossa parceira, a editora Boitempo. Comprando os livros deles nesse link aqui, uma parte é destinada para financiar o Jornal Antijurídico. E se você está sem tempo, sem dinheiro, sem saco de fazer isso, enfim, não tem problema. Uma coisa que ajuda muito é simplesmente dar uma força aí pro algoritmo do YouTube. Então, deixa o seu comentário, a sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho, que só isso já é uma super força aqui pra gente, beleza? Valeu, falou e até semana que vem.